O sacrifício e a dor. Se os pobres homens, tão preocupados com as coisas do momento, pudessem compreender e saborear quão suave e pacificador é o desapego da vida e de todos os seus atrativos, como ficariam maravilhados. Eles pensam que o sacrifício e a dor, qualquer que seja a forma que assumam, são penosos de serem feitos pela alma generosa, porque a deles é temerosa de tudo, para não dizer mesquinha. Mas estão muito enganados. O sacrifício não é mais esforço e a dor não é mais tormento para a alma generosa, que vive em uma atmosfera e em uma luz especial que reveste o sacrifício e a dor com uma veste diferente daquela que aparece aos olhos dos fracos. Tudo perde valor humano para a alma vítima e tudo aumenta em valor sobre-humano. A saúde ou a doença, o sucesso ou o fracasso de um determinado trabalho, a alegria ou a dor lhes são indiferentes do ponto de vista humano e só são bem-vindos se deles puder obter um bem sobrenatural. Aliás, somente uma coisa a alma generosa se preocupa, e é o temor de não sofrer. Aí está a inversão dos valores. Para o homem comum, o temor de sofrer, só o temor, também é fonte de terror. Para a alma generosa, o temor de não sofrer bastante é causa de apreensão e de redobrar súplicas para que Deus lhe conceda a alegria de sofrer. Todo o seu trabalho aqui embaixo se resume no desejo de fazer coisa agradável, não a si mesma, mas a Deus. E se para alcançar isso é necessário sofrer, bendita seja essa dor. Daí a incapacidade da alma generosa de sofrer com azedume, como sofrem os que não são generosos. A dor permanece, porque é inevitável, mas não como um inimigo, como amigo que nos ajuda a subir cada vez mais alto. O simples pensamento de que esta dor, abominada por tantos, nos torna semelhantes a Cristo e continuadores da sua obra, nos dá insaciável sede de renovados e mais profundos sofrimentos. E o considerar que a nós, pobres criaturas humanas propensas à culpa, a infinita misericórdia concede a honra de nos tornarmos semelhantes a Ele na obra de redenção, e também concede misturar no cálice o nosso sangue ao seu sangue divino, também nos eleva a vertiginosas alturas de amor e de reconhecimento. Nosso único temor não é que o cálice da dor seja levado aos nossos lábios pela mão de Deus, mas que seja retirado dos nossos lábios, que não querem mais conhecer outro sabor, senão o provado pela primeira vez, vindo do Redentor. A alma generosa tanto anulou sua vontade, que por si mesma já não se ocupa em buscar nem sofrimento nem alegria. Ela se entregou, amarrada de pés e mãos, nas mãos de seu doce imolador, e lhe suplica unicamente que não a poupe. Cada nova ferida é aos seus olhos gema sem par, e se lágrimas são derramadas, porque a dor esmaga as nossas fibras e a carne geme, a essas lágrimas humanas se juntam outras gotas de pranto, um pranto de alegria pela graça de sofrer o que Deus nos concede. O primeiro suplício do imolador é o suplício do amor. Um amor tão exclusivo e tão poderoso que por si só basta para consumir a vida. O segundo é a dor, uma dor tão multifacetada que sem a ajuda de Deus mataria qualquer criatura humana. O terceiro, suplício dos suplícios, é que nos tirem a dor, porque isso nos faz temer que Deus não mais nos considere dignos de sofrer com Ele, por Ele e pelas almas. Há anos que eu vivo assim, e nesta vida encontrei a minha paz. Ser almas vítimas
quer dizer ser almas penitentes como Madalena, puras como Inês, porque o sofrimento purifica. Confiante como Teresinha, ser almas vítimas quer dizer estar nas mãos de Jesus como um instrumento, que não se lamenta de ser usado. Ser almas vítimas quer dizer ter entendido onde está o caminho seguro para a vida eterna. Esta certeza me adoçava todas as coisas, mesmo a de ver-me sempre rejeitada por todos. Rejeitada em casa, rejeitada fora de casa, rejeitada tanto pelos sacerdotes como pelos leigos. Parecia que todos estivessem concordes nesse sentido, mas me restava Jesus, e por isso, no verão de 1930, experimentei a potência da cruz. Mas primeiro tenho que narrar a minha Sexta-feira Santa. O período que vai do Domingo da Paixão à Festa da Santíssima Trindade foi sempre para mim um período amadíssimo e desejadíssimo. Nem mesmo o Natal tem para minha alma a força desse período mencionado. Sempre fui uma pequena apaixonada pelo crucifixo. É preciso se recordar. E por isso, o período comemorativo da paixão tem para mim uma atração que nada consegue superar. Depois desse período, que para mim termina com o dia da Ascensão, chega o Pentecostes, outra festa para mim diletíssima. O Espírito Santo, o amor, a luz, o fogo. Oh, como amo essa terceira pessoa da Santíssima Trindade! Parecia que o meu dia seria privado de luz se não o iniciasse com o Veni Sancte Spiritu. E também durante o dia, se alguma coisa me oprime, me perturba ou me obscura, dirijo-me ao Paráclito com a confiança de uma criança para com o sábio que tudo sabe. A novena do Espírito Santo está para mim plena de uma sobrenatural delícia e alegria, que culminam acendendo uma luz vivíssima na manhã de Pentecostes. A maioria dos católicos comete um grande erro, esquecendo com demasiada frequência a primeira e a terceira pessoa da Santíssima Trindade. Também, persignando o sinal da cruz, muitos dizem, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, mas na realidade pensam apenas no Filho. A obtusidade da nossa natureza é tão viva que bem poucos sabem conceber o que é puro espírito e, portanto, se dirigem ao Filho, o único dotado de corpo. As pessoas piedosas juntam comunhões sacramentais com comunhões espirituais e nem mesmo pensam e, ouvindo dizer, quase se horrorizam como sendo uma blasfêmia, que se possa, e mais, que seja um devido ato de amor, abraçar o Pai que está nos céus, com contínuos atos de respeitoso afeto, e receber unções espirituais, que nos renovam a infusão dos 7 dons divinos, dos quais temos sempre tanta necessidade. Quanto a mim, sempre tentei remediar esta lacuna da maioria. Desde que entrei na luz de Cristo, busquei sempre reparar essa falta de devoção para com a primeira e a terceira pessoas da Santíssima Trindade. Nem sempre é possível rezar o Pater com a tranquilidade e reflexão que uma tão sublime oração exige para ser mesmo uma oração. O próprio hábito de dizê-lo faz com que muitas vezes seja repetido mecanicamente. E quando a alma está ausente, para que vale a oração? Para nada. Resta um murmúrio mecânico de lábios distraídos. Mas quando do fundo do nosso espírito, como flechas, são disparadas breves invocações, ardentes, embora lacônicas confissões de amor, como então, com elas deve o Altíssimo jubilar e responder com bênçãos de potência divina. Ó meu Pai, Pai, eu te amo. Pai, olha para a tua criatura. Pai, eu confio em ti. Ó, breves e ardentes preces que dizeis ao Criador
quando nós, criaturas suas, nos lembramos dele. Quantos méritos nos adquiris e quantas graças nos obtendes. Quando, no pranto ou na alegria, no fervor ou na aridez, na certeza ou na perturbação, nas horas em que um acontecimento nos deixa na dúvida sobre o caminho a seguir, quando, como a um sol que ilumina o nosso dia, elevamos um suspiro de amor e de anseio ao Espírito septiforme, como ele responde, descendo com seus tesouros de luz, de caridade, de sabedoria, de fortaleza. Mas voltemos à Sexta-feira Santa. Foi a única vez que assisti à celebração das 3 horas de agonia, e por pouco não morri. Tinham ido eu, papai e mamãe. Caso inédito nos anais da família. Mamãe tinha concordado com esse meu desejo. Estava conosco também uma boa senhorinha. Às 11, eu tinha derramado tanto pranto aos pés do altar, olhando para meu Jesus e sua divina mãe, de coração trespassado. Mas não me sentia mal. Não comi quase nada, porque quando choro não consigo mais comer. Então fomos à igreja. Estávamos sentados quase debaixo do púlpito. Na segunda palavra, comecei a me sentir muito mal. Era um sofrimento que eu nunca tinha experimentado até aquele momento, mas um sofrimento terrível. O primeiro ataque de angina pectoris eu tive justamente na Sexta-feira Santa e nas horas da agonia de Jesus. Se pensa que um médico da antiguidade, que conseguiu identificar essa doença, os sofrimentos e os perigos que ela traz, mas não encontrou a cura, a definia como uma pausa na vida em que se morre. Pode-se entender como isto é terrível. Só aqueles que experimentaram aquela angústia aguda de espasmo, de cãibras, de asfixia, de colapso, podem saber o que é realmente. E eu a experimentei pela primeira vez na Sexta-feira Santa. Agonizava Jesus, agonizava Maria de Jesus. Eu acreditei que estava mesmo morrendo. Sair não era possível por causa da multidão, e além disso, não era possível caminhar nestes momentos. Quase tive que me despir na igreja, porque tudo o que aperta aumenta o sofrimento. Mas não tive medo. Sentia que Jesus me içava à cruz. Tinha-lhe pedido tanto nestes 5 anos que me aceitasse como vítima. Tinha chegado a hora bendita do consentimento divino. E tinha chegado em um dia e em uma hora plenos de significado. Poderia dizer, mas já tinha se sentido mal no ano anterior. Era tudo diferente. Aquilo pareceu um começo de apoplexia devido à má circulação. Um grande fluxo de sangue para o pescoço e para a cabeça. Vertigem intensa e nada mais. Esta era uma dor espasmódica. Um suor gelado era uma agonia verdadeira. Foi o presente do Jesus agonizante à pequena vítima. Depois, passada a crise, voltei a estar como antes. Só estava muito cansada. Mas depois de um bom sono, não senti nem mesmo o cansaço.